Hoje eu vou demonstrar a equação para o potencial elétrico no eixo de um disco carregado. Então vamos aqui para a geometria do desenho. Temos aqui então um disco. Esse disco ele tem um raio R, tá? A origem do disco, o centro do disco, né? Ele está a uma distância x até o ponto onde nós queremos calcular essa equação, né? Obtermos essa equação para o potencial elétrico. Esse ponto está no eixo que está passando aí pelo centro do disco. Tá? Vamos considerar que esse disco ele é formado por uma quantidade, né, de anéis concêntricos, né, que começam a partir do centro e vai até a extremidade do disco, preenchendo todo o disco. Então aqui um anel aí aleatório, tá? Esse anel tem um raio A minúsculo e ele tem uma espessurazinha infinitesimal dA. R é a distância desse anel até o ponto onde nós queremos encontrar o potencial elétrico, tá? Bom, a equação aí para o potencial elétrico infinitesimal, dV é igual a K dQ sobre R, onde o V é o potencial, o K é a constante de Coulomb, dQ é a carga e R é a distância onde você está querendo encontrar esse potencial, tá? Bom, esse disco é um disco carregado de maneira uniforme, tem uma distribuição de cargas aí distribuídas sobre a sua superfície de forma uniforme. Então a densidade superficial é dada por sigma igual a Q sobre A, onde Q é a carga total desse disco e A é a área desse disco. Bom, em termos infinitesimais, como é homogêneo, então vai ficar sigma igual a dQ sobre dA. São iguais. Então o sigma aí da densidade total, né, vai ser igual à densidade infinitesimal devido ao fato dessa distribuição de carga ser homogênea. Bom, isolando esse dQ vai ser igual então a sigma 2πa dA. Né? Essa densidade qual que é essa densidade infinitesimal aí qual que é essa densidade superficial de carga no anelzinho aqui, nesse anel verde, tá? Qual que é a área desse anel? Temos aqui uma espessura dA. Esse anel então vai ter uma área também infinitesimal. Então vamos encontrar essa área. Vamos pegar esse anel aqui, verde, vamos cortar ele, vamos esticar ele, tá? Então eu fiz aqui um desenho para ficar melhor entendido, né? Ilustrei. Então o comprimento do anel na base, vamos considerar que vai ser ele na base, é 2πa, onde A é o raio desse anel. A altura é o dA, a espessura desse anel, tá? Então a área dA vai ficar igual a 2πa, que multiplica aí esse dA, tá? Então nós temos aí a área desse anel, tá certo? Bom, então é por isso que no lugar do dA, tá, que figuraria aqui na equação 4, eu coloquei 2πa dA, minúsculo. Bom, então substituindo esse dQ nessa equação aqui, número 1, então o dV ficará K dQ sobre raiz de, antes de fazer a substituição, já poderia ter substituído aqui, raiz de A quadrado mais X ao quadrado. Isso aí saiu de onde? Do R. O R, se nós formos analisar o desenho, o R está funcionando como uma hipotenusa, tá? Por que nós temos o eixo? Esse eixo é perpendicular, né, ao disco, tá? Passando aí pelo centro. Se ele é perpendicular ao disco, passando pelo centro, está formando um ângulozinho de 90 graus com o raio aqui desse anel, tá? Então esse R está funcionando como hipotenusa. Então ele vai ser dado pela raiz de x ao quadrado mais a ao quadrado, tá? Raiz quadrada. Bom, no lugar do dQ, então, nós vamos colocar esse pessoal, que é o segundo membro da equação 4. Tá? Vai ficar, então, K sigma 2πa dA sobre a raiz. Tá? Beleza? Então, vamos integrar essa equação. Temos aí uma equação diferencial. Vamos integrar isso aí. Vamos encontrar a solução dessa equação diferencial. Então, aqui vai ficar integrado de 0 a V, vai ficar V. Né? A integral, nós vamos pegar todos os anéis, né? Desde ali do centro até a extremidade do disco. Então, o intervalo de integração vai ser de 0 até R, né, até o raio aí
do disco. Então, por isso que estamos usando aqui os limites de integração de 0 até R maiúsculo. E aqui o nosso integrando é dado aí pela equação, pelo segundo membro aí da equação número 5, né? Beleza, quais são as constantes aqui? K, o sigma e o 2π. Tá? O K não está variando, não estamos mudando de ambiente. É um disco homogêneo, então a distribuição de carga, a densidade de carga superficial é a mesma. E 2π é um número. Vai ficar aqui dentro do integrando, então, só o AdA sobre a raiz de A² mais x ao quadrado. O x ali é uma constante porque aquele ponto não está, o ponto P não está variando a sua distância em relação ao disco. Tá? Ok, então vamos usar ali o próprio desenho e vamos resolver isso aqui, essa integral, por substituição trigonométrica. Então vamos lá, o seno do ângulo θ, esse ângulo θ é esse ângulozinho que a hipotenusa está formando aqui com o eixo x. Então seno é o cateto oposto A dividido pela hipotenusa R. Então tá aí, ó, seno é o A sobre a hipotenusa R, tá? Em termos aí do A, em termos dos catetos, né? O cosseno é o cateto adjacente, x dividido pela hipotenusa R. Então o cosseno, x dividido pela hipotenusa R. E a tangente é o cateto oposto desse ângulo, que é A, sobre o cateto adjacente ao ângulo. Então vai ficar A sobre x. Beleza, então a tangente é dessas três equações, dessas três funções trigonométricas. Para esse caso, a tangente aqui é a mais simples. Então vamos isolar o A aqui, né, para nós encontrarmos um dA e substituirmos ali no integrando. Então isolando o A, derivando, tá, x derivada de tangente, aí com respeito a θ, vai ficar secante ao quadrado de θ, dθ. Ok? Então, o que mais nós podemos fazer aí? Bom, olhando então a equação, o dA, apareceu aqui uma secante, né? Vai figurar uma secante aqui para nos ajudar na substituição, aqui na equação 8, né? Então, vamos isolar aqui a raiz, o cosseno vai vir aqui para o denominador, vai ficar x sobre cosseno, que é a mesma coisa que x que multiplica secante. O A, vamos substituir esse A aqui do integrando por x tangente, e o dA por x secante ao quadrado de θ dθ. Então, fazendo essa substituição no numerador, vai ficar x tangente de θ, x secante ao quadrado de θ dθ. E na parte de baixo, através dessa equação, aqui nós vamos substituir por x secante de θ. O que nós podemos fazer aqui? Já podemos dividir x por x, vai sobrar só um x no integrando, e secante ao quadrado por secante. Vai ficar secante aí no numerador, né? Vai sobreviver a secante. Bom, o x é uma constante, então ele atravessa o sinal de integração, tá? E vamos abrir essa tangente. A tangente aqui vai ficar, a definição de tangente é seno por cosseno do ângulo, e a secante é o inverso do cosseno, então 1 sobre cosseno. Bom, o que nós podemos fazer? Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado. Então, mais uma vez, nós vamos ter que usar uma técnica de integração. Então, vamos usar a substituição. Temos um cosseno ao quadrado, né? Um cosseno elevado ao quadrado, uma função composta, então vamos chamar aí uma variável. Vamos chamar esse cosseno aí de U. Então, U é igual a cosseno do ângulo. Derivou o U, então vai ficar du é igual a menos seno de θ dθ. Ok? Então vamos substituir aqui, né, na equação 15, a equação 16 e a 17. Bom, du, o dθ vai ficar du sobre menos seno, né? Nós já vamos simplificar aqui esse menos seno aqui com o seno aqui de cima, tá? Ou simplesmente, como du é igual a menos seno de θ, esse seno de θ dθ vai ficar sendo simplesmente menos du. Tá? Esse sinalzinho negativo que ficaria aqui, você já joga através aí do sinal de integração. Tá? Cosseno ao quadrado. O cosseno aí é u, então vai ficar aqui u ao quadrado. Então, passando aqui para cima, né, só para facilitar a visualização do resultado dessa integral, vai ficar u elevado a menos 2 du. Integrando essa função, vai ficar então menos 1 sobre u. Esse menos vai multiplicar com esse menos aqui de fora, vai ficar positivo, e vai ficar 1 elevado a menos u. Esse u vai para o denominador. Tá? Agora vamos fazer aí a primeira mudança de variável. Quem que é u? U é o cosseno do ângulo θ. Tá?
E quem que é esse cosseno do ângulo θ? Se nós formos olharmos aqui nas funções aqui que a gente usou, as trigonométricas, o cosseno é x sobre a raiz. Tá? Como o cosseno está no denominador, o cosseno está aqui no denominador, então vai inverter, né? A raiz vai ficar no numerador e o x vai para o denominador. Então, lembrando aqui que o cosseno é igual a x sobre a raiz. Como o cosseno está no denominador, né? Está no denominador aqui, então vai inverter raiz no numerador e x no denominador. Tá? Bom, o que nós podemos fazer aqui, então? Simplifica x por x, então o x foi embora, né? Agora vamos avaliar isso aí de acordo com a nossa integral aqui original. A gente integrou, vamos agora avaliar, né? De 0 a r. Então, fazendo a substituição, a variável nossa integração é o a, então vamos substituir esses limites na variável a, né? Então aqui ficará avaliado de 0 a r. Então, substituindo no a, então vai ficar r ao quadrado, né, no lugar do a. E substituindo no lugar do a, vai ficar 0. Então, vai ficar só raiz de x ao quadrado. O que nós podemos fazer aqui? Essa aqui já é a equação do potencial lá no ponto, no eixo, né? Em um ponto que está no eixo aí do disco carregado uniformemente. Nós podemos simplificar essa equação, melhorar a equação. Então, vamos evidenciar aqui o K, o sigma e o 2π, tá? Figura aí nesses dois termos. Então, colocando então em evidência, vai ficar esse termo dividido por esse, vai sobrar só a raiz de r ao quadrado mais x ao quadrado. Dividindo esse termo por esse, vai sobrar só menos raiz de x ao quadrado. Bom, você pode aí simplificar mais essa equação aí, né? Melhorar essa equação. Pode ser que em alguns livros não encontre essa equação e sim outras. Então vamos chegar noutra equação. Vamos obter outra equação. São iguais, tá? Isso aí todas as equações são iguais. Bom, então vamos colocar aqui a raiz de x ao quadrado em evidência, tá? Então vamos dividir esse termo aqui por raiz de x ao quadrado. Então aqui vai ficar r ao quadrado sobre x ao quadrado. X ao quadrado por x ao quadrado, como aqui o índice é 2 e aqui é 2 também, eu já posso dividir aqui o radicando por x ao quadrado. Tá? São duas raízes que estão ao quadrado. Então é só dividir os radicandos. Então vai ficar r ao quadrado por x ao quadrado. E x ao quadrado por x ao quadrado dá 1. Raiz de x ao quadrado pela raiz de x ao quadrado vai dar 1 negativo. Tá? Ok? Nós fizemos aqui então a divisão. Nós evidenciamos a raiz de x ao quadrado. Tirando agora a raiz de x ao quadrado, módulo de x, para não afetar aí o valor do potencial. Tá? Bom, essa então é a equação do potencial elétrico em um ponto que está sobre o eixo de um disco carregado uniformemente. É isso aí, Feliz Natal.